Queridos, como podemos viver em paz em meio a uma geração inquieta? Como podemos viver em paz em meio a uma geração inquieta, em meio a uma geração preparada para a guerra? A Bíblia já dizia que nos últimos dias nós ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras. Pestes, terremotos em vários lugares. Nós estamos vivendo os últimos dias. Pois a Bíblia diz, nos últimos dias, mas isso ainda não é o fim. Mas estamos vivendo os últimos dias. São princípios de dores que nós estamos vivendo. Como estamos falando sobre a cultura do reino, nós precisamos entender que nada disso, para nós, deve ser surpresa. Nada disso para nós, como igreja, pode ser surpresa, porque tudo isso está escrito na Bíblia. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 6. Vê pra gente aí. Foi? 1 Tessalonicenses 5, 6 diz assim: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Não, é o 3, 5, 3. Eu falei 5, 6? 5, 3, perdão. Quando disserem paz e segurança, é isso aí, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança, nós precisamos entender que isso vai ser assim, ó. Nós, por enquanto, estamos ouvindo falar de guerras, de rumores de guerras, né? Inclusive, surgiu até um meme que se espalhou aí, que o Bolsonaro falou que ia viajar para a Rússia e que o Bolsonaro acabou com a Terceira Guerra Mundial, porque conversou com o Vladimir e o Vladimir retirou as tropas. Não retirou as tropas, a crise continua, nós estamos às portas de uma grande guerra, né? Alguns até afirmavam que os dois impérios, o Império do Oriente contra o Império do Ocidente, né, a guerra de Gog e Magog, seriam Estados Unidos e Rússia. Durante muito tempo acreditava-se nisso. Depois, não, é o conflito entre Estados Unidos e China. E, enfim, as pessoas têm mania de determinar coisas, né? O próprio anticristo, muita gente durante muito tempo falou que era o Papa, né? De uma maneira até leviana, e hoje a gente vê que o Papa continua sendo uma figura importante no mundo, mas não tem mais esse poder que tinha antigamente. Então a gente precisa tomar certos cuidados para a gente não, né, lançar informações equivocadas. Mas nós estamos vivendo aí recentes ameaças de guerra entre Estados Unidos e Rússia. E a gente não pode ignorar, a gente não pode de modo algum ignorar essa realidade. É uma realidade, está bem perto da gente,
né? Não é uma coisa que, um dia, Estados Unidos e Rússia. Não, estamos na dependência de dois homens. Claro que não só dois homens, né? Há um conselho, mas os Estados Unidos parece que está doido, parece que eles estão doidos para arrumar uma guerra. Estão doidos para arrumar uma guerra, parece que há tempos os Estados Unidos não faz guerra, eles estão querendo fazer guerra com alguém, né? E é uma questão muito delicada, né? Muito delicada, política, porém muito delicada. Nós que estamos nesse mundo, nós ficamos, devemos ficar fora disso, mas não alheios a isso. Então nós ficamos fora, mas precisamos entender. Todos nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor no mundo. E hoje, o que está acontecendo ao nosso redor foi um país que se fragmentou, né? Um país que era dividido em distritos, e ele se fragmentou, que era a Rússia, a antiga União Soviética, né? Que era composta por várias outras... como é que eu posso usar o nome? Não é bem distrito, não. Me falha agora o nome, mas era dividido em regiões, né? E agora os Estados Unidos, a Rússia está tentando, de uma certa forma, retomar pelo menos o apoio, né, de uma dessas províncias, lembrei agora o nome, província, de uma dessas províncias, e colocou os seus soldados justamente na fronteira, e os Estados Unidos vê isso como uma afronta à soberania dessa província, que agora já é um país, né? E é como se, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo tivessem se separado do Brasil para fazer um país diferente, né? Estado do Rio de Janeiro, Sudeste, né? Minas, Rio, São Paulo, e o Brasil viesse para tentar tomar de volta, ou pelo menos tomar de volta o apoio político, né? E aí, é um conflito interno, vê-se isso como um conflito interno, ou vê-se isso como uma afronta, né, à soberania nacional. É a mesma coisa de uma família que sofre, por exemplo, nas mãos de um tirano, né? Uma esposa que apanha do marido, filhos que são espancados pelos pais, e aí alguém diz assim, não vou me envolver porque é a família dele. Até que ponto, né, nós devemos ou não nos meter? Até que ponto isso tem a ver conosco? Até que ponto nós devemos participar disso? E é isso que nós estamos vendo. Em pleno século XXI, isso nos chama a atenção. O quão frágil é a paz mundial. O quão frágil é a paz mundial. Como qualquer época anterior, apesar das conquistas científicas atuais e do estágio de nossa civilização. Jeremias 29, 7. Jeremias 29, 7. Busquem a paz da cidade para a qual eu vos deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da prosperidade dela. Paz e justiça são batalhas diárias que devem ser buscadas por todos aqueles que professam o nome de Cristo. Jesus evangelizou a paz aos de perto e aos de longe. E só nessa paz é que podemos ter esperança, na paz que Cristo oferece. E a paz que Cristo oferece é uma paz mesmo em meio a rumores de guerra. A paz que Cristo oferece é mesmo em meio à pandemia. A paz que Cristo oferece é mesmo em meio ao que nós vimos essa semana em Petrópolis.
que nós vimos em Petrópolis, irmãos, é algo que chocou, que abalou, que entristeceu. Mas a Bíblia fala sobre isso, que diante do Senhor não há quem se firme, não há lugar seguro diante do Senhor. Os montes se derretem como cera. E nós vimos a montanha inteira descendo. Aí alguém diz assim, não, com relação a Brumadinho, né? Muitos dizem, mas aquela montanha foi uma montanha feita por homens. Como dissemos também do Morro do Bumba, em Niterói, aquela montanha era um entulho de lixos, né? Como é aqui atrás. Nós temos uma montanha ali que está verdinha. A gente estava até olhando e a gente comentou sobre isso, que dentro em breve, possivelmente, pessoas vão começar a construir casa ali. Construir a primeira, ninguém fala nada. Constrói a segunda. Daqui a pouco tem alguém já tomando conta, loteando e tal. E tudo bem, isso é a parte que foi feita pelo homem. Mas e Petrópolis? Petrópolis não foi feita por mãos humanas. Eu quero dizer que nada resiste ao poder de Deus. Os montes se derretem como cera. Cai. Não. É nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas ou João. Por favor. Eu te pergunto, você tem orado pela situação política das nações? Como membros da cultura do reino, nós precisamos orar pela política das nações. Não nos envolver, nós precisamos orar pela política do Brasil. Oi, voltei. Mesmo com o celular desligado, ela se mete na conversa. Os dados móveis desligados. Você tem orado? Você tem orado pela saúde, eu sei. Pela saúde mundial, na questão de pandemia, eu sei que todo mundo tem orado. Agora, por Petrópolis também, todo mundo tem orado. Mas eu quero que você ore também. Ore pela vida. Não sei se você já orou alguma vez. Talvez você nunca tenha orado por essa pessoa. Pela vida de Vladimir Putin. Você já orou pela vida do Vladimir Putin? Diretamente? Talvez não. Você já orou pela vida... Isso. Você já orou pela vida do Joe Biden, presidente americano? Ore. Porque muita coisa do que nós fazemos depende deles. Muita coisa do que nós vivemos também depende deles. Então que assim seja. Nós precisamos orar a Deus para que haja paz. E a paz corrija o rumo das nossas vidas. Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então nós temos o direito de orar, nós temos essa liberdade de orar para que as coisas sejam reconciliadas em Cristo. E a gente precisa orar para que Joe Biden e Vladimir Putin se reconciliem. Os Estados Unidos parece que não quer acordo, não quer conversar, né? E a gente precisa orar também para que os Estados Unidos não virem nosso inimigo. Porque os Estados Unidos já criticou a atitude do Bolsonaro.
Então, para daí a virar nosso inimigo, e aí fala assim, bom, eu não posso enfrentar a Rússia, mas eu posso enfrentar o Brasil. O Brasil está com eles? Se está com eles, está contra mim. Isso pode acontecer. Claro que antes de qualquer conflito armado contra o Brasil, isso não vai ser assim, porque não vai ter apoio dos outros países, com certeza não. Mas existem embargos econômicos, fiscais, redução de compras de produtos nacionais. E isso tudo afeta a nossa vida, afeta a nossa economia. Isso tudo pode gerar um desconforto muito grande. Pastor, eu não entendo disso. Não precisa entender, só ore. Só ore a Deus, para que esses homens possam se entender. Corrigir rumos não é uma atividade única. Deve ser uma tarefa diária e conjunta. Trabalho, família, igreja, educação, fé, nada deve escapar à harmonia da paz. Precisamos verificar se o rumo correto está sendo mantido, se o foco do nosso objetivo não foi perdido. Observe para ver se o foco da sua vida não foi perdido. Às vezes queremos nos tornar homens e mulheres de Deus, mas às vezes perdemos o foco. Não estamos mais estabelecendo nas nossas vidas o foco como deveríamos ter estabelecido antes. Às vezes a gente se acha cristão, mas já perdemos o foco há muito tempo. Já estamos distantes há muito tempo. E eu quero que você entenda isso. Nós precisamos voltar para o ponto onde nós começamos a fugir. Seus objetivos da vida cristã estão sendo alcançados? Eu costumo sempre dizer isso, né? Um automóvel na estrada é um exemplo típico disso. A estrada é boa, é reta, só que a velocidade na estrada, ela varia. A velocidade que nós temos numa estrada, ela varia. Nós não andamos numa velocidade constante. Ninguém anda numa estrada numa velocidade constante. Eu vindo da minha casa para cá, né, a gente tem uma velocidade média. Mas mesmo que eu estabelecesse, né, saí de lá, percorri tantos quilômetros e cheguei aqui em tanto tempo. Você pega o tempo, né, você pega o quilômetro e divide pelo tempo, você tem aí a velocidade média, né, física. Para o pessoal que está estudando física aí, né, você tem a velocidade média. Ainda que você saísse de casa na velocidade média, você não conseguiria mantê-la o tempo todo. Digamos que você viesse a 50 km por hora. Não dá para vir de lá até aqui a 50 km por hora durante todo o tempo. Porque no percurso é necessário reduzirmos um pouco, é necessário frearmos, é necessário acelerarmos em alguns momentos. E eu quero dizer para vocês que na nossa vida cristã, na estrutura da igreja, é a mesma coisa. Alguns momentos vai nos exigir que a gente acelere. Em alguns momentos nós vamos ter que frear. Em alguns momentos talvez nós temos que parar mesmo, para que alguém passe na nossa frente. E aí depois a gente continua. É necessário. É necessário. Na sua vida pessoal também. Não pense, não, agora eu vou só avançar. Não, há horas que você vai ter que parar. Porque de repente na tua frente está cruzando uma carreta. De repente alguém que está na tua frente está andando mais devagar que você. Você precisa reduzir a velocidade, sinalizar que você quer ultrapassar. E esperar a boa vontade de alguém que está à tua frente deixar que você passe. Se ela não deixar, você vai ter que ficar esperando. Até que haja uma oportunidade. Você entende isso? A igreja está entendendo isso? Então, assim é
a nossa vida. Não podemos sair por aí desgovernados. Nós precisamos estar preparados para alcançar o nosso destino, mas com segurança, e com equilíbrio, e com responsabilidade. Responsabilidade dos pais com os filhos, responsabilidade dos filhos com os pais, com a igreja, responsabilidade com a sua fé, responsabilidade com as pessoas que estão à sua volta, responsabilidade com a palavra. A paz que Cristo estabeleceu deve estar constantemente no nosso coração, para que os rumos da nossa vida sejam corretamente definidos em meio a uma geração confusa e desorientada. Nós estamos vendo uma geração confusa e desorientada. Quer ver um exemplo de geração confusa e desorientada? É uma geração que tem olho azul, cabelos loiros, bem longos, finos, pele tão clara que quase dá para ver as veias, porém, para passar numa prova, essa pessoa se autodeclara negra. Ué, pastor, mas pode? Pode. Pode, porque hoje, para você ter acesso às cotas, a questão da sua raça é autodeclarável. Você que diz o que você é. Então você diz que é negro. Eu posso dizer que eu sou ariano. Branquinho do olho, eu posso falar, eu sou branco. Eu posso dizer. Você está entendendo? Confuso e desorientado. Eu posso dizer que eu sou mulher. E ninguém pode dizer... Não, vocês riram quando eu disse que eu era lourinho. Mas vocês não podem rir se eu disser que sou mulher. Se eu chegar aqui e falar, irmãos, tenho uma declaração a dizer, a partir de hoje, eu sou mulher. Ninguém vai poder dizer nada. Nem rir. Ó, eu te processo, hein? Você está entendendo? Aí eu pergunto, o mundo está confuso ou não está? Está desorientado ou não está? Mas esse mesmo mundo que diz que uma pessoa pode se dizer homem ou mulher, não uma pessoa, uma criança, vai falar assim, não, eu sou uma mulher no corpo de um homem, eu quero fazer cirurgia. Uma criança, a partir dos 7 anos, se ela quiser, ela pode, e se ela for no SUS, ela faz a cirurgia de troca de sexo sem a presença dos pais. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas a lei dá amparo. Claro que vai ter questionamentos, vai ter briga, mas a lei que foi estabelecida dá amparo para isso. Como? Não sei. Um mundo confuso e desorientado. Mas esse mesmo que diz isso, que diz que uma pessoa pode se autodeclarar homem ou mulher, né, segundo o seu próprio entendimento, ou pode se declarar negro ou não, que não é uma coisa que você vê, você está vendo, fala assim, cara, eu estou vendo que está um negão. O cara fala, não, eu sou lourinho. Você está vendo que assim, é um branquelo azedo. Eu falo assim, não, eu sou negão. Eu não sou negro, eu sou negro, eu sou. É a mesma, essa sociedade é a mesma que diz que uma menina de 1,70 m, pesando 47 quilos, 1,70 m, 47 quilos, olha no espelho e fala assim, estou precisando perder mais uns 2 quilos, porque eu estou gorda. Olha isso, e ela pega só a pelinha assim, olha isso, eu estou gorda. E fala assim, ela tem distúrbio. Eles não dizem que ela tem, que a pessoa que fala assim, tem distúrbio, porque você não está magra. Olha, você não está magra, você está com um bom corpo. Você não está gorda. Você não está gorda. Ela fala assim, não, eu tô, olha só, eu tô balofa. Aí eles falam assim, ela tem um distúrbio. Ela sofre de anorexia. Ela está magra, mas ela se vê obesa. Agora, se um homem se olha no espelho e fala, eu sou uma mulher, ele não tem distúrbio.
É o que eu estou vendo. Ou não? É o que a minha cabeça desenha? É o que eu acho? Ou é o que de fato eu vejo? E nós precisamos ter paz para levar o mundo a ser orientado pela paz que Cristo tem para oferecer. E levar o mundo a uma ordem e a uma orientação. Sem conflitos. Como fazer isso sem conflitos? Como que a gente consegue fazer tudo isso sem conflitos? Nós precisamos buscar a paz de Cristo. Ele precisa ser o balizador das nossas decisões. Nós só vamos conseguir se nós fizermos como Cristo. O rumo da sua vida está de acordo com a orientação da palavra de Deus? A gente tem que começar por nós mesmos. O rumo da sua vida está de acordo com a orientação da palavra de Deus? Quanto aos meios de comunicação, a filosofia do mundo, os meios de comunicação e a filosofia do mundo têm orientado você com relação a isso? Quem está te orientando no seu dia a dia, no seu viver? Você pensa, você se veste, você projeta as coisas da sua vida de acordo com os princípios da palavra de Deus ou de acordo com a filosofia desse mundo e os meios de comunicação? O que tem regido a sua vida? Eu tenho uma coisa para dizer: se você é cidadão do reino, se você faz parte, se a cultura do reino faz parte da sua vida, está na hora de você olhar mais para a Bíblia e menos para o que dita a moda, para o que dita os projetos culturais, para o que diz o politicamente correto. As pessoas não ouvem a palavra de Deus para mudar de vida, mas eu tenho certeza que essa mensagem no YouTube, rapidamente, ela pode ser cancelada. Porque o que eu estou falando não agrada. Não está politicamente correto. Essa mensagem no YouTube não fará sucesso. Pelo contrário, ela poderá ser cancelada. Lucas 21, 7. Lucas 21, 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Muitos virão em meu nome. Tem muita gente dizendo assim, não, mas Jesus ama todos incondicionalmente. Concordo. Concordo. Ele ama todos incondicionalmente. Ele ama o pecador? Ama. Ele ama o pecador que está mergulhado no pecado? Sim ou não? Sim. Ele ama a pessoa que está, a pessoa mais podre desse mundo. Jesus ama? Não importa o que essa pessoa faça, Jesus a ama. E ela, por conta disso, ela pode continuar fazendo o que sempre fez. Porque Jesus sempre vai continuar amando ela, certo? Certo. O amor de Jesus não muda. O amor dele não muda. Ele vai continuar amando. Mas ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é santo. Nem o amor de Deus pode confrontar a santidade dele. Porque Deus é harmonioso. Ele não se confronta.
Então, mesmo amando, ele vai precisar julgar, corrigir e até punir. Até porque um pai que pune um filho, ele pune, corrige, disciplina o filho, e não quer dizer que ele deixou de amar. Ele vai corrigir, punir, disciplinar, mesmo amando. A nossa ideia de que um pai ou uma mãe que disciplina um filho é porque não o ama, isso é uma ideia errada, é uma filosofia errada e humana. O pai e a mãe que disciplinam o seu filho, ele disciplina por quê? Porque ele já percorreu esse caminho antes, ele sabe, esse caminho não é bom. Não faça. Isso não vai ser legal para você. Eu sei onde é que vai dar isso. Eu conheço esse caminho. Qual pai, qual mãe que vendo o seu filho indo colocar a mão num fio de alta tensão vai ficar só olhando? E o filho vai olhar para ele e falar assim, pode? E ele fala, pode. Ah, que pai bonzinho, deixa eu fazer tudo. Esse pai é bom? Esse pai ama? Ou o pai que diz assim, você quer fazer, então faz. Não, eu não quero que você passe por isso. Isso está te conduzindo à morte. Próximo. 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, estamos ouvindo falar de guerras e rebeliões? Não tenham medo. Então, não precisamos ter medo. Estamos ouvindo falar de guerras, né, os conflitos no Oriente Médio. Agora no Oriente Médio até parece que está em paz o Oriente Médio, não sei. Aí o problema agora é na Rússia. Pelo menos todos os noticiários falam da Rússia. Não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. Calma, o fim não vai vir imediatamente. Calma, fica tranquilo. Nós podemos orar. Próximo, 10. Então lhes disse, nação se levantará contra e reino contra reino. Então vai levantar nação contra nação. Nós estamos vendo isso? Estamos vendo isso. Estados Unidos como nação se levantando contra a Rússia como nação, né? E o Brasil no meio falando assim, vamos negociar? Os caras estão quase brigando lá, quase se matando. O Bolsonaro chegou e falou assim, vamos continuar negociando aí, comprando, vendendo. Não tem nada a ver com isso. Ele fez a... Oi? Não, a política boa vizinhança não. Ele fez aquela, olha só, você vai precisar de comida. Você vai entrar em guerra, mas precisa de comida. Eu tenho comida para vender, compra de mim. Não vamos esquecer do que é básico. Não vamos esquecer do que é básico. Tem coisas que são básicas. Mas você vai entrar em guerra, beleza, mas não para de comprar de mim. Mesmo entrando em guerra. E para os Estados Unidos a mesma coisa. Continua comprando comigo também. Porque eu não tenho nada a ver com essa briga. Eu quero que haja paz aí, que vocês entrem em harmonia. Mas eu estou aqui para... Próximo, 10. 11. Haverá grandes terremotos. Nós vimos uma imagem de terremoto essa semana. Irmãos, absurdo. Como é que a terra tremia? Uma coisa absurda. Eu não lembro, acho que foi... Acho que foi aqui na Colômbia. A terra tremendo de uma maneira absurda. Nós já tivemos terremoto aqui no Brasil. Meu Deus. Fome. Pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Olha aí. Os crentes que se posicionam estão sendo perseguidos. Jesus falou que isso ia acontecer. Então, antes disso acontecer, a internet vai nos perseguir. Nós vamos ser silenciados. Nós não vamos
levar o YouTube até o arrebatamento. Minha equipe de mídia, eu sinto dizer isso, mas nós não vamos levar as nossas redes sociais até o arrebatamento. Muito difícil isso acontecer, a não ser que a gente mude o discurso. E aí, quando a gente muda o discurso, a gente renega a fé. E eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. A gente pensou em cadeia, prisão. Não. Vai levar diante do juiz. Vai falar assim, homofóbico. E preconceito com as outras religiões. E aí o que tem que fazer? Tem que usar, aí sim, a política da boa vizinhança. E a gente vê pastores sentando com pais de santo, mãe de santo, e o pastor falando assim, não, eles cantaram a minha música, então eu também vou cantar a música deles, e o pastor começa a cantar ponto de macumba, para ser politicamente correto, para dizer assim, não, eu respeito todas as religiões. Que mundo é esse? Será para vocês uma oportunidade de dar? Será para vocês a oportunidade de dar testemunho? Aí é aí que nós vamos ver quem é e quem não é. Quem é e quem não é. Eu não quero briga, eu só quero dizer que eu entendo. É isso que eu entendo. É isso que eu creio. É nesse livro que eu acredito. Nesse livro sem alterações. Porque agora já tem uma Bíblia chamada Bíblia Contemporânea. E a Bíblia Contemporânea foi toda ela alterada para apoiar o homossexualismo. Está sendo usada pelas igrejas contemporâneas. Graça sobre graça também. Cuidado, não compre essa Bíblia. Graça sobre graça. Olha o nome, graça sobre graça. Eles estão querendo colocar uma graça maior do que a de Deus. Você tem buscado a paz? Você tem buscado o balizador das suas decisões? É tempo de orar e jejuar, para que tenhamos serenidade suficiente para fazer as correções certas do rumo de nossas vidas. Então a gente precisa acelerar, frear. Não tem, mesmo que você pegue uma rua reta, não tem como você vir, travar o volante e só acelerar. Vou acelerar. Rua reta, não tem ninguém na sua frente. Nem assim você consegue botar o seu carro numa linha reta, travar o volante e falar assim, vou chegar daqui até o meu destino sem tocar no volante, só acelerando. Você não consegue. Porque o carro, querendo ou não, milímetros, ele vai saindo da direção. E o que ele começa numa reta, daqui a pouco ele vai... Não há como. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos preservar a nossa fé. Vamos nos manter firmes. Não é fácil ser igreja. Tem aumentado assustadoramente o número de desigrejados. Os desigrejados hoje formam a maior igreja da face da terra. Tem mais desigrejados do que crentes na igreja. Alguns são desigrejados porque querem ser assim. Não se importam com a situação que estão vivendo. Se defendem e têm assim um elenco de argumentos. Quando são questionados. Por que você não vai à igreja? Ah, não vou porque isso, porque aquilo, porque... Porém, a maioria está aberta ao diálogo. E eu quero que nós estejamos indo e buscando essa maioria.
Vamos atrás dessa tropa. Tem atiradores de elite, tem gente boa entre os desigrejados. Vamos trazê-los de volta para a cultura do reino. Vamos usar esse mês de março. Vamos usar esse mês de março para ir em busca dos desigrejados. Daqueles que a gente sabe. A gente sabe o quanto que essas pessoas já foram bênção no reino de Deus. E o quanto que elas podem ser. E elas podiam estar aqui, sentadas nessas cadeiras. Elas podiam estar produzindo algo para o reino. E estão por aí, porque aconteceu uma série de coisas. Às vezes banalidade, irmãos. Às vezes banalidade. Tem gente que às vezes se afasta da igreja porque a igreja foi pintada de uma cor que ela não queria. Às vezes porque a posição da igreja está da forma que não queria. Eu sei que há alguns irmãos que não gostaram da igreja na posição que está. Eu sinto muito por você, mas eu que estou aqui daqui olhando, eu prefiro muito mais assim, porque eu vejo nitidamente o rosto de todo mundo, está todo mundo perto de mim. Quando a gente põe a igreja lá, e as pessoas estão lá, fica muito frio. Fica muito frio. As pessoas ficam muito distantes. Claro, se a igreja fosse grande, não teria jeito. Se a igreja fosse maior do que é, não teria jeito. Mas assim, eu estou perto, você está perto, todos estão perto. Tudo que está acontecendo eu estou vendo. E eu tenho recebido feedback assim, tão importante e valioso com relação a essa proximidade. As pessoas estarem perto do público. Porque muita gente, a questão é essa, muita gente quer sentar lá atrás. Primeira coisa que acontece quando a pessoa começa a esfriar, ela começa a ir sentando cada vez mais perto da porta. Até chegar na igreja e não sentar mais. Ela já fica em pé ali do lado da porta ali. Aí a recepcionista vai lá sentar, não, estou com uma dor nas costas. Aí mente. E um abismo chama outro. Estou com uma dor nas costas, pronto. No próximo culto ela já nem vem. Porque ela já está, ela fala assim, eu quero ficar o mais perto da porta possível para daqui sair sem ninguém perceber. Porque as pessoas se acostumam. A gente se acostuma a ver a pessoa sempre sentada lá atrás. Aí daqui a pouco ela passa para a cadeira de trás. E a gente se acostuma a ver ela ali. Daqui a pouco a gente se acostuma a ver ela em pé ali. Daqui a pouco a gente se acostuma a não vê-la mais. Ela vai chegando tarde. Ela já não chega mais cedo no horário que todos estão chegando, para não ter comunhão, para não conversar. E ela sai antes. Eu estou com pressa. Para quê? Para não ter comunhão. Então a gente começa a perceber isso. E aí o que a gente precisa fazer? Trazer essa pessoa para dentro do braseiro de novo. Trazer essa pessoa para dentro do braseiro de novo. Irmãos, igreja é muito mais do que placa. Igreja é muito mais do que nome. Igreja é família. E a sua família não é menos família porque você não tem uma placa Família Barbosa de Souza. Vou botar uma placa lá na minha casa. Família Barbosa. Aqui reside. Aqui é o ambiente familiar da família Barbosa de Souza. E às vezes nem é. Só quebra pau. Assim como a igreja é mais do que uma placa. Essa igreja aí eu conheço. E? Aquela ali eu não conheço. E? Claro que eu também entendo que tem que ter, o nome da igreja tem que ter coerência, né? Não adianta colocar aí igreja, como é que é? Igreja do Giló com... Agora esqueci o nome. Igreja do Giló com carne seca. Eu acho que é isso. Oi? Mas o nome da igreja era mais ou menos isso. E ele falou assim, não, porque... Então a gente tem que, né? Claro, tem que tomar cuidado. Mas não quer dizer nada. Existem igrejas centenárias que você sabe o nome assim de... Fala o nome de uma igreja evangélica. Você... Em que a liderança é uma liderança maçom. Em que a liderança está longe de Cristo há muito tempo.
em que aquela igreja deixou de ser família há muito tempo, em um ambiente altamente político, onde os homens que querem estar no ministério, um está tentando derrubar o outro para ter uma posição maior. Se eu falar mal do Adriano para o pastor, eu vou ficar bem com o pastor. Ficar mal com o Adriano, o problema é dele. Mas eu quero ficar bem com o pastor. Aí eu trago o defeito do Adriano, trago o defeito do Marcelo, trago o defeito do Ney e jogo tudo para cima do pastor. O pastor vai olhar para mim e eu falo assim, cara, eu posso confiar nesse camarada aí. Ele vai me trazer todas as informações. Sei, nós somos igreja. Nós não somos um grupo de espionagem. Nós precisamos viver em paz. Precisamos viver em harmonia. Existem igrejas por aí que, irmãos, já teriam comprado isso aqui, construído, feito uma obra, comprado as casas do lado, já tinha feito estacionamento, já tinha ampliado o tempo para lá. A igreja ia ficar de lado, mas ia ficar aqui, ó, ia botar o púlpito para lá e comprado tudo para lá. E feito um templo enorme. Já teria feito. Mas lavando dinheiro do tráfico. Que eu já vi. Vídeo dos traficantes contando bolo de dinheiro assim, fala assim, separa do pastor, já separou do pastor aí? Aí, não, aqui, não, do pastor está aqui. Aí vai, tá, isso aí, tem que separar do meu pastor. Traficante separando dinheiro. E a gente fica, como? E não, irmãos, cada coisa que a gente faz aqui, você sabe de onde está vindo. Tudo que a gente vive aqui, você sabe o que é. Ah, pastor, mas para nós tudo é mais dificultoso. Graças a Deus. Porque se fosse fácil demais... Eu não sou um pastor que prego, você só me vê aqui no domingo. Pastor que chega na igreja 15 para as 9, só para pegar o microfone e fazer o encerramento do culto. Pastor estrela, que fica no gabinete esperando a igreja encher. Bota o ministro de louvor para abrir o culto, vou ficar aqui esperando a igreja encher para quando eu descer, a igreja já está lotada e aí... Não. Seu pastor adora. Seu pastor chega cedo. Seu pastor muitas vezes faz trabalho de diácono. Seus presbíteros fazem trabalho de diácono. E os pastores que estiverem comigo terão que caminhar do mesmo jeito. Porque todos nós somos diáconos. É a nossa primeira função. Claro que o pastor não vai se dedicar a isso. Mas se tiver que fazer isso, a gente vai fazer. Eu não vou me dedicar a isso porque o meu papel é me dedicar ao ensino da palavra. A ensinar essa igreja a viver a cultura do reino. Essa é a minha missão. Mas se tiver que fazer o serviço do diácono, eu vou fazer o serviço do diácono. Não vou ficar enclausurado, sem ninguém nunca saber quem sou eu, o que eu estou fazendo. Não. Há pastores que não postam nada nas redes sociais, mas não é porque eles não fazem nada, não. É para que nenhum membro saiba o que ele está fazendo, em que ele está gastando. Irmãos, se eu estou gastando, vocês sabem que eu estou gastando. Vocês sabem por que eu estou gastando. Se eu estou gastando é porque eu tenho para gastar. Se eu não estiver gastando, também é porque eu não tenho para gastar. Você sabe onde eu estou, você sabe o que eu faço, você sabe quem sou eu, você sabe onde eu moro. Você sabe onde eu trabalho. E é isso que precisa, é isso que precisa ser a igreja de Cristo. Todos sabiam quem era Jesus, o que Jesus fazia. Todos andavam com Jesus, eles sabiam. É o filho do seu Zé e da Dona Maria. Ele não era um personagem enigmático que aparecia de paraquedas de repente. Não. Vocês sabem. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. E vocês têm um pastor que tem cheiro de ovelha. Não faço mais porque eu tenho meu trabalho e isso me limita um pouco. Mas dentro do que eu posso fazer, eu vou fazendo. Essa semana eu tive um tempo de mesa com o pastor Leonardo. Essa semana eu tive a oportunidade de ir visitar a família da minha ovelha no Engenho de Dentro. Essa semana me dediquei a cuidar das coisas da obra de Deus.
Me gastei. Fui visitar uma ovelhinha lá no trabalho dela, ver se ela estava trabalhando mesmo. Tomou um susto, voltando do almoço, quase que o almoço voltou. Falei, quer que a gente liga para ela? Eu falei, não, liga para ela não, deixa que ela vai chegar aqui e vai ver a gente. Clarinha. Por quê? Porque, pastor, tem que ter cheiro de ovelha. Cuidado, eu posso aparecer no teu trabalho, hein? Não, aí eu vou pedir para ligar. Não, liga para ele descer. Meu Deus, o Ney andando lá na beirada do negócio. Aí eu falei, Ney, eu já estava nervoso por ele, a perna já... Eu falei, Adriano também, eu e Adriano segurando assim na caixa d'água. E o Ney andando, não, porque ainda tropeçou ainda. Eu falei, oi. Aí ele, não, pastor, eu estou acostumado a andar no guindaste lá em cima, 40 metros, né? 45 metros, ele lá em cima. Eu falei, Jesus, eu falei, não. Deus não me deu asas. Amém, igreja? Você entende isso? Então, vamos entender que nós estamos aqui para manter o rumo da nossa fé. Esse lugar aqui é mais do que um lugar para você vir ouvir um louvor bonito ou ouvir palavras que vão, glória a Deus. Ouvir aquilo que eu quero, motivacionais. Não. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir como deve ser o seu proceder. A interpretação da Bíblia, porque a Bíblia você tem. Se você quiser conhecer as histórias bíblicas, você lê as histórias bíblicas, você vai, não, quero conhecer a história de Abraão. Você vai, pega um livro, você vai ler e acompanha junto com a Bíblia e fala assim, essa aqui é a história de Abraão. Agora, se você quiser entender a interpretação disso, aqui é o lugar. Aonde que você pode aplicar isso tudo aqui na sua vida, no seu dia a dia? Qual a sua postura? Qual o seu proceder? Como que eu devo viver isso? Como viver o reino de Deus nos tempos de hoje? Nos tempos de Abraão, não era fácil. Eles não tinham igreja para ir toda semana. Aí você fala assim, então era mais fácil. Não, muito mais difícil. Como é que você vai manter uma fé onde não tem alguém para todo dia dizer para você, fica firme, estou orando por você. Eles não viviam isso, irmãos. Eles apenas viviam e criam que Deus era todo poderoso. E depositavam sua fé. Por isso que era muito fácil as pessoas se afastarem de Deus. Por isso que os heróis da fé são poucos. Por isso que a Bíblia fala de Abraão, a Bíblia fala de Isaac, a Bíblia fala de Jacó, a Bíblia fala de José. Porque os outros... mas Jacó teve 12 filhos. Irmão, só prego. Só prego. O primogênito que tinha que ser o cara, rabiscou o olho para a esposa do pai. Rabiscou o olho e o corpo todo, né? E não se posicionou quando tentaram vender os irmãos. Não tomou posição. Fugiu. Eu vou ali. Foi ali e deixou os irmãos lá. Judá era um desequilibrado. Apegado às prostitutas. Não cumpria com o que falava, com a promessa. Não fazia o que tinha que fazer. Tanto se envolveu com prostituta que acabou tendo um relacionamento com a sua nora. A ex-esposa do seu filho. Isso para falar dos dois. Do principal, que era o primogênito, e o outro que era o pai da linhagem de Jesus. Os outros irmãos eu até nem preciso falar. Você já imagina o que eles aprontavam. Mas Deus vai pincelando. Ela fala assim, meu Deus, a família de Levi não prestava. Não prestava. Aí Deus pincelou a Arão. Quando Deus pincelou Arão, um homem de fé, aí vem Moisés, vem Arão. Maravilha. Mas também só Moisés e Arão. A Bíblia não fala de Gerson, a Bíblia não fala de Eliezer, filho de Moisés. Fala deles dois, mas não diz que eles seguiram os passos do pai e foram líderes daquela nação. Não. Então quer dizer o seguinte, ser filho de alguém não quer dizer que você é alguém.
Ser filho de alguém não faz de você alguém. Se você quer ser alguém, posicione-se no reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que essa palavra fique no teu coração. Que faça morada em você. Amém? Curva a sua cabeça.